Na última aula nós estávamos falando sobre resolução de sistemas de equações lineares usando um método algébrico, né? que consiste em você fazer uma certa combinação das diversas equações a fim de desacoplar o sistema. Então, nós demos o exemplo motivacional, que seria considerar um sistema assim, né, como x' igual a uma função. Você tem duas funções, né, x de t e y de t, que são desconhecidas, mas que verificam as seguintes equações diferenciais. Sabe-se que a derivada de x é y e a derivada de y é x. Então, o que eu gostaria é de representar do modo mais explícito possível as funções x de t e y de t. Isso é o que se entende por resolver a equação. Tentar representar essas duas funções incógnitas como do modo mais explícito possível. Nem sempre isso é possível. Mas nesse caso aqui, em que eu consigo fazer uma combinação das equações e desacoplar o sistema, nós vimos que quando eu somo e subtraio, eu vou ganhar exatamente o seguinte: x mais y' igual a x mais y, somando, né? E, por outro lado, se eu subtrair, eu ganho x menos y' igual a menos x menos y. Isso daqui, a primeira é uma equação do tipo u' igual a u, e a segunda é uma equação do tipo v' igual a menos v. E esse aqui é um sistema desacoplado. Ambas as equações são independentes uma das outras, né? Uma da outra. Então, a grande ideia por detrás desse tipo de abordagem algébrica é fazer a combinação apropriada. Num caso geral, né? Nesse caso aqui é muito simples de encontrar a combinação. Mas se você tem um caso mais geral, como x', por exemplo, igual a 2x menos 3y e digamos y' igual a menos x mais 2y. Digamos qualquer coisa desse tipo. Então, nesse caso, não é óbvio. Passa a ser muito mais difícil de você simplesmente dando uma olhadinha assim, já adivinhar qual que é a combinação que faz o desacoplamento, né? E daí eu mencionei que para tentar vislumbrar como fazer esse desacoplamento, é muito oportuno que se introduza uma linguagem sintética para essas combinações. E a linguagem foi exatamente a linguagem de matrizes. Né? A linguagem de matrizes. Nessa linguagem, né, nós podemos reescrever esse sistema. Só, por exemplo, a primeira equação poderia ser escrita como x' igual. Aí você tem a linha que vai agir numa coluna. Então, você tem uma linha 2 menos 3, que é o combinante. Combinantes são os coeficientes, né? Então, os coeficientes são 2 menos 3. Esses combinantes combinarão a coluna xy. Não é isso? E na segunda equação, você tem, da mesma forma, y'. Você tem aqui os coeficientes menos 1 e 2, que irão combinar o vetor xy. E daí nós vimos que essas duas combinações elas podem ser expressas simultaneamente usando uma matriz que no caso seria um retângulo de números. Aqui eu só tenho linhas e colunas, mas nós generalizamos as linhas para uma lista de linhas, né?
Então, a linha agente se generaliza para uma lista de linhas agentes, o que significa o seguinte: você cria essa coluna x' y', que ela será o quê, então? Ela será igual a 2 menos 3, menos 1, 2. Então, veja que eu agora coloquei as duas linhas dentro dessa matriz aqui. Então, essa aqui é uma matriz agente, né? Agindo, então, sobre essa coluna XY. Certo? Então, está aí uma forma sintética de escrever aquele sistema. Então, a combinação que será feita com x e y em ambas as equações, ela é toda simbolizada, toda captada de uma só vez neste objeto. Agora, isso aqui é uma coluna de derivadas. Eu posso simplesmente definir para uma questão de notação que sempre que eu tiver uma coluna com derivadas de diversas funções, isso daqui eu posso definir como a derivada da coluna. Então, eu estou inventando uma coisa aqui chamada derivada de coluna, mas que significa simplesmente tomar a derivada individualmente de cada uma das funções que estão nesta coluna. O mesmo para linhas, certo? Então, a derivada da coluna ou da linha significa, de certa forma, jogar a derivada para dentro, elemento por elemento. Né? Uma mera definição isso daqui para simplificar, para dar um sentido à nossa linguagem aqui. Então, isso daqui, reescrevendo, então, pode ser expresso como a derivada desse vetor desta coluna de funções, né? X e y são funções que dependem de tempo, né? Do t. É igual, então, a esse cara aqui, 2 menos 3 menos 1, 2, vezes xy. Né? Então, isso daqui é como que fica a representação em uma só equação dessas duas equações. Então, a linguagem de combinações nos possibilitou, de alguma forma, interpretar um conjunto de equações como uma única equação. Um conjunto de equações escalares, eu agrupo e formo uma única equação vetorial, né? Uma equação vetorial. Então, se eu chamar essa coluna XY, por exemplo, de W, né? E eu chamar essa matriz aqui de A, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a derivada de W é igual a vezes W. E o W, naturalmente, é uma função, é um vetor, é uma coluna, mas que é uma função do tempo. Né? W de t é a coluna x de t, y de t. Então, eu troquei um conjunto de equações lineares acopladas por uma única equação. Né? Mas, claro, uma equação vetorial. Agora, o que eu faço então? Lembra que o nosso exemplo, o exemplo primário que nós demos aqui, que é esse? O que eu fiz, né, foi desacoplar, ou seja, eu troquei o x e o y por duas outras funções, que são combinações de x e y. Então, eu troquei x e y por x mais y e x menos y. Né? Ou seja, eu troquei x e y por duas combinações de x e y. Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Eu tenho esse vetor w, certo? Que é o vetor xy, né? Certo? Só que, então, para desacoplar, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar inventar duas combinações de x e y, como no exemplo anterior, x mais y, x menos y. Duas combinações, por exemplo, como
AX mais BY, uma combinação, e digamos alfa X mais beta Y, outra combinação, né? Então, eu vou ter que tentar inventar duas combinações desse tipo aí, onde A, B, alfa e beta são números, né, constantes, não são funções. Vou ver se eu consigo, então, multiplicar essas funções por certos números e combiná-las de duas formas, né? E quando considerando essas novas funções, então isso aqui é uma nova função U e isso aqui é uma nova função V, o que eu gostaria é que, considerando essas novas funções, esse sistema aqui ele passe a ser um sistema desacoplado. Esse sistema aqui passe a ser um sistema desacoplado, né? Ou seja, o que eu gostaria então é que, após fazer essas duas combinações lineares de A e B, o que eu gostaria é de obter algo assim, né? O V' igual, ou melhor, deixa só, algo assim. U' igual a um certo lambda vezes U, e V' é igual a um certo μ vezes V. Esse aqui são duas equações desacopladas, que eu consigo resolver tranquilamente. Então, é isso que eu gostaria de obter, né, após fazer essas combinações aqui. Então, após fazer essas duas combinações, eu consigo desacoplar o sistema, certo? Agora, em linguagem de matrizes, o que significa um sistema ser desacoplado? Significa o seguinte aqui, né? U, V' é igual ao quê? É igual ao lambda 0 UV, ou seja, esta linha agindo nesta coluna vai produzir exatamente lambda U, que é esse cara aqui, né? E aqui embaixo eu coloco 0 μ, esta linha agindo nesta coluna produzirá exatamente esse cara aqui, certo? Então, o que você percebe é que quando o sistema está desacoplado, o que vai acontecer? Você vai ter somente elementos na diagonal da matriz. Não é isso? E você tem que ter zero em todos os outros lugares, né? Porque a primeira linha só vai depender de U, a segunda linha só de V. Como que isso se realiza em linguagem matricial, né? Significa dizer que exatamente em cada linha da matriz você terá somente zeros, exceto por um elemento, né? Acho que isso você consegue ver isso claramente, que isso claramente se estende para 3 equações, 4 equações. Você terá um monte de zeros e só na diagonal da matriz você terá as constantes, né, que correspondem a essas constantes aqui, né? Então, desacoplar uma matriz, um sistema linear, significa recombinar as variáveis, né, de modo que para as novas variáveis eu tenha um sistema em que todas as equações são independentes, mas um sistema em que todas as equações são independentes é um sistema que, quando expresso na linguagem matricial, terá como matriz coeficiente uma matriz diagonal, né? Ou seja, uma matriz que só tem que só não tem zeros eventualmente na diagonal. Não é isso? Ou seja, eu preciso fazer uma combinação que gere que transforme aquele sistema num sistema diagonal. Ou seja, se eu chamar o vetor UV, que é o vetor que vai produzir o sistema desacoplado. Se eu chamar esse vetor aqui de, digamos, de Z, certo? Então, significa que eu quero obter um sistema do seguinte tipo, né? Z' igual a uma certa matriz D
vezes Z, onde isso aqui é uma certa matriz diagonal. Né? Ou seja, o que eu quero, então, é sair de um cara assim, W' igual a AW, em que isso aqui é qualquer matriz, como essa aqui é uma matriz qualquer. Admito qualquer combinação de x e y. Eu gostaria, então, de sair de um sistema desse tipo, com uma matriz qualquer, transformá-lo num sistema assim, em que isso aqui é uma matriz diagonal. Né? Então, a matriz diagonal é uma matriz em que você só aqui você não terá zeros, todo o resto aqui você irá ter zeros. Né? Então, é isso que eu quero fazer. E isso eu vou fazer, então, gerando esta combinação de x e y. Né? Deixa eu reescrever aqui U como AX mais BY e V como alfa x mais beta y. Então, o meu objetivo é esse. Então, o e V estão aqui expressos como uma combinação de x e y. Certo? Eu posso escrever isso daqui em linguagem matricial, de novo. Né? Posso escrever isso daqui como em linguagem matricial. Ou seja, o vetor UV ele é exatamente a matriz A, B, alfa, beta, vezes o vetor XY. O que é o V? É o que eu chamei o vetor Z. Né? Isso aqui é uma matriz que eu vou chamar de P, certo? E XY é o vetor que eu chamei de W. Né? Então, nós temos recombinar o vetor XY e formar um novo vetor significa submeter o vetor XY a um agente P. Esse agente P vai combinar o coluna XY em duas formas diferentes. E essas duas formas diferentes, que são as formas U e V, eu espero que sejam soluções do sistema desacoplado. Então, é uma relação deste tipo que eu espero que produza uma variável Z para a qual o sistema está desacoplado. Né? Bom, mas se eu quero, então, obter isso aqui, e eu sei que a relação entre Z e W tem que ser esta, eu posso simplesmente comparar as duas equações. Né? Certo? Então, W' é igual a vezes W. Eu quero obter um Z' igual a DZ, onde isso aqui é diagonal. Então, eu quero uma matriz diagonal. Mas, por outro lado, eu sei que a combinação que eu vou transformar o W no Z, como? Combinando. Né? Combinando. E essa combinação ela está sintetizada nesse elemento P, que é uma matriz agente aí, né? Bom, mas então eu posso substituir esse cara aqui, né? Certo? Então, isso significa que se eu PW', certo? É igual a DPW. O que é isso aqui, PW'? Né? Certo? O que é PW'? Isso é uma coluna. É a coluna Z. Não é isso? É a coluna Z. E o que eu falei que era a derivada de uma coluna? A derivada de uma coluna é a derivada de cada elemento da coluna. Certo? Como esse daqui é o vetor... esse aqui é o vetor P vezes... esse aqui é o vetor P vezes W, que é o vetor Z, né? Certo? O Z é o UV. Só que o Z é o PW, que é exatamente isso aqui, né? Então, o que significa tomar a derivada de PW, que é a derivada de Z? Significa fazer isso. Derivada disso, derivada disso. Né? Mas o que é a derivada de U? É A vezes a derivada de X mais B vezes a derivada de Y. O que é a derivada de V?
A vezes a derivada de x mais b vezes a derivada de y. Então, significa que a derivada de z, que é a derivada de p vezes w, né, é exatamente p vezes a derivada de w. Né? O w é o xy, certo? Né? Significa isso, que se eu tomar a derivada disso, a derivada vem para cá. Por quê? Porque a matriz ela é uma matriz de coeficientes, e quando você toma a derivada de uma coisa tipo a vezes x, é a vezes a derivada de x. A constante não, ela sai da derivada, não é isso? Então, significa que se eu tomar a derivada de p vezes w, eu vou ter p vezes a derivada de w é igual a dpw, certo? Isso está quase bom, né? Se você comparar com isso daqui, que é a equação para w. Aquela ali que é a equação para w, né? Então, comparando com aquilo, para eu voltar finalmente para aquela equação, aí comparar aquela matriz A, comparar o membro direito desta equação com o membro direito desta equação, eu preciso agora tentar desfazer esse cara aqui, para que eu obtenha o W. Né? É isso. Ou até mesmo, se você preferir, a gente pode multiplicar essa matriz aqui por P. Vai ficar igual, vai ficar comparável com esta equação. Então, se eu multiplicar aqui por P, você vai ter que PW' vai ser PAW. Não é? Então, o que a gente vai ter que ter necessariamente? Que isso tem que ser igual a isso. Né? Ou seja, PAW tem que ser igual a TPW. Como W é uma função do tempo, isso tem que valer para todo o tempo, né? Então é natural que você espere, você requisite que, na verdade, a matriz P vezes A tem que ser igual a matriz D vezes P. Né? Então, o que isso está te dizendo? Isso está te dizendo que, se você quiser desacoplar o sistema, o que você precisa? Você precisa encontrar alguma matriz, que esse que é o nosso objetivo, encontrar uma coisa que combine o x e o y, de forma que desacople. Então, o que eu preciso é encontrar um P. Então, o seu objetivo é encontrar um certo P, uma certa matriz P, que satisfaça uma equação desse tipo, para alguma matriz diagonal. Então, o que eu tenho que encontrar é uma matriz, né, que, quando multiplicada a esquerda, por exemplo, para uma matriz diagonal, seja igual a multiplicar a matriz P pela matriz A, que eu tenho a matriz A. Né? Eu tenho a matriz A. Então, eu tenho que encontrar alguma matriz P que satisfaça isto aqui. Certo? Tem que encontrar uma matriz P que satisfaça isso. Eu tenho, então, a matriz A. Isso aqui é dado para mim. Isso aqui me é dado. Eu tenho que encontrar uma matriz P que, quando agindo em A, seja o mesmo que alguma matriz diagonal agir em P. Então, na verdade, eu tenho que encontrar P e eu tenho que encontrar o D também. Né? Ou seja, eu tenho que encontrar uma matriz diagonal e uma matriz P de modo tal que esta equação valha para o A. Né? Então, o objetivo aqui se resume a encontrar essa matriz P e a matriz D também. Deixa eu reescrever essa equação aqui. Então, P vezes A igual a D vezes P. Certo? Se você supor que essa matriz P tenha uma matriz inversa, ou seja, que existe uma matriz que eu vou chamar de P a menos 1, de modo tal que, quando eu multiplique por P, gere uma matriz que só tem 1s aqui, né, e 0 em todo o resto, que é a chamada matriz de identidade. A matriz de identidade, quando ela é multiplicada por qualquer matriz, ela não altera, tanto na esquerda pela direita. É como se fosse o 1 das matrizes, não é isso? Então, então, isso aqui pode ser expresso de uma outra forma, um pouco mais restrita,
que é que se eu multiplicar, se eu admitir que essa matriz P tem uma matriz inversa, ou seja, uma matriz que quando multiplicada por ela, tanto na esquerda quanto na direita, produz essa matriz de identidade aqui, então eu poderia multiplicar essa equação nos dois lados pela matriz P a menos 1. Certo? E aqui seria a identidade, então. Só que a identidade vezes qualquer matriz é a própria matriz, né? Então, isso seria P a menos 1 dP. Então, o que eu tenho que fazer, então? O meu objetivo, então, agora escrito neste formato aqui, é reescrever a matriz A como um produto de 3 matrizes, mas não quaisquer 3 matrizes. 3 matrizes, sendo que a primeira e a última são inverso uma da outra, e a matriz do meio é uma matriz diagonal. Isso é um processo que, se eu conseguir fazer isso, eu digo que eu diagonalizei a matriz. Então, isso aqui é a diagonalização. Então, se eu conseguir escrever a matriz A desta forma, né? Ou seja, se eu conseguir encontrar uma matriz P e uma matriz D diagonal, tal que o A possa ser escrito como P a menos 1 vezes o D vezes o P, então eu digo que eu diagonalizei a matriz. E se eu conseguir fazer isto, então eu transformei a equação W' igual a AW. Eu mostrei que esta equação ela é equivalente à equação Z' igual ao quê? Igual à matriz diagonal D vezes Z. Não é isso? Sendo que o Z é igual a PW. Então, o que eu preciso fazer? Tendo diagonalizado a matriz, tendo feito isto, tendo encontrado P e D, então eu achei o D. Então eu boto o D aqui. Isso aqui irá me gerar um sistema desacoplado, que eu resolvo. Eu resolvo esse sistema. Então eu encontro o Z. O Z de T é blá blá blá. Certo? Então eu achei o Z. Achei o Z. O Z é a solução do sistema desacoplado. Daí o que eu preciso fazer então? Eu tenho o Z. O que eu quero na verdade é o W, que é a solução deste. Né? Então, como eu diagonalizei o A, encontrei o D, que me possibilitou encontrar o Z, mas também encontrei algum P, né? Durante a diagonalização, como eu tenho o Z e eu tenho o P, eu posso encontrar o W. Basta que eu faça o quê? Multiplique agora pela inversa de P. Ou seja, P a menos 1 de Z vai ser o W. Então, eu tenho Z, tenho a inversa de P, que eu obtive durante a diagonalização. Então, está aqui o W, que vai ser uma solução desse sistema, então. Certo? Então, você vê que tudo se resume a diagonalizar a matriz A. Essa aqui é a matriz do sistema original. Se você diagonalizar esse cara aqui, ou seja, se você escrever o A como P a menos 1 vezes um D vezes um P, onde T é um diagonal, o que você vai obter então? Se multiplicando por P agora, você vai ter isso aqui. D vezes PW. Ou seja, PW é a nova variável, que é a variável Z, que satisfaz um sistema desacoplado. Z' é igual uma diagonal vezes o Z. Certo? Então, tudo se resume a diagonalizar a matriz A. Diagonalizar uma matriz que, na verdade, a matriz tem que ser quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas. Né? Que o comprimento das linhas é igual ao comprimento das colunas. É uma matriz N por N. Né? Matriz quadrada. Certo? Por que a matriz A é quadrada? Bom, porque no sistema linear você tem o mesmo número de equações que de incógnitas. É isso?
o mesmo número de equações que de incógnitas. Então, aqui, por exemplo, nesse sistema aqui, né, eu tenho 2 incógnitas e 2 equações. Então, esse cara aqui, incógnita x, esse cara aqui, incógnita y. Né? E eu tenho 2 aqui, por quê? Porque eu tenho 2 equações, certo? Então, você vai ter o mesmo número de equações que você irá ter de incógnitas. Isso significa que a matriz A será quadrada. E só as matrizes quadradas são diagonalizáveis, certo? Claro, para que tenha uma diagonal, tem que ser matriz quadrada, né? Qual que é a diagonal de um... Né? Como é que você iria encontrar a diagonal de uma matriz retangular, por exemplo? Né? Talvez até você consiga dar um sentido a isso. Mas, de qualquer forma, nesse caso aqui, como eu estou usando inversa de matrizes e tal, vai ter que ser uma matriz quadrada. Né? O mesmo número de variáveis é igual ao número de equações, certo? Então esse processo aqui envolve diagonalizar a matriz A. Diagonalizar uma matriz quadrada não é um processo que nem sempre é possível. Embora ele não seja possível somente numa parcela muito pequena dos casos. Né? Para te dar uma noção, é como se isso aqui fosse o conjunto de todas as matrizes quadradas, então o conjunto das matrizes que não são diagonalizáveis é como se fosse isso aqui, assim. Né? Certo? Ou seja, se você fosse falar em termos de probabilidade, se você me dá aleatoriamente uma matriz quadrada, qual que é a probabilidade dela não ser diagonalizável? É zero. Né? Porque isso é como você tem uma linha, uma coisa de dimensão 1 dentro de uma coisa de dimensão 2. Então você nunca vai acertar a linha. Não é isso? Você me dá um ponto aleatório do plano, qual que é a chance de você acertar aquela linha? Zero. Não é isso? Em termos de probabilidade. Além disso, mesmo que... Então, eu quero dizer o seguinte. Na prática, quando você tem uma matriz no dia a dia com um problema, você não precisa se preocupar com ela não ser diagonalizável. Por quê? Porque você pode perturbá-la levemente. Né? Por exemplo, você insere um termo bem pequenininho em algum elemento da diagonal dela e ela passa a ser diagonalizável, por exemplo. Né? Então, e daí, ou seja, um termo bem pequeno. E daí você resolve para a matriz com uma leve perturbação e no final, você, depois de obter a solução, você faz aquela perturbação tender a zero. Dá na mesma. Então, nós não precisamos nos preocupar para fins não teóricos, obviamente, mas para fins práticos de computação, não precisamos nos preocupar com matrizes não diagonalizáveis. Mesmo porque o processo para lidar com essas matrizes, que, portanto, que não são diagonalizáveis, mas elas podem ser colocadas numa forma, digamos, quase diagonal, que é a forma de Jordan. Né? Que, óbvio, que foge muito do nosso escopo aqui. É um processo quase diagonalização. Mas, como eu acabei de dizer, é uma situação muito rara do ponto de vista da prática. Né? Praticamente qualquer matriz qualquer matriz do dia a dia nunca vai ser diagonal. Né? Nunca vai ser não diagonalizável, desculpa. Então, para nós aqui, nós vamos lidar somente com os casos diagonalizáveis. Certo? Então, o exemplo que eu vou dar aqui, 1 ou 2 exemplos, são exemplos em que a matriz pode ser diagonalizável. Certo? Eu não vou mostrar para vocês aqui como que você diagonaliza. Se você quiser, você pode entrar na internet e pesquisar ou num vídeo, alguma coisa, diagonalização de matriz. O cara vai te dar lá uma receita de bolo que funciona. O problema, eu também até poderia dar essa receita. O problema é que se você quiser entender as razões por detrás dessa receita, aí não dá pra gente fazer, né? Porque vai precisar de 3, 4 aulas.
Nós vamos precisar explicar o que são autovalores, autovetores. Talvez alguns saibam, mas as demonstrações que envolvem entender o porquê que seguir aquela receita te leva à diagonalização, isso demandaria muito tempo. É uma coisa teórica, né? Então, eu não vou aqui nem mostrar a receita, né? E nem vou explicar, muito menos explicar a receita. Se você quiser a receita, você encontra isso daí tranquilamente na internet. Então, o exemplo que eu vou dar aqui, eu já vou supor que eu conseguia a diagonalização. Né? O computador até pode, às vezes, eventualmente fazer. Embora o processo de diagonalização computacionalmente seja um processo caro, né? Para matrizes pequenas você consegue fazer. Para matrizes grandes aí, talvez não seja interessante. Né? Existem outros métodos, talvez eu fale depois, que é o método da exponencial de matriz, por exemplo, que computacionalmente é barato, que só envolve multiplicar matrizes e somá-las. Né? Então, não envolve processo como o de diagonalização teórica, que é um processo de resolver equações algébricas. Né? É um processo computacional. Resolver equações algébricas e resolver equações matriciais, que para matrizes muito grandes você tem que inverter a matriz. Né? Inverter a matriz é um processo caro, computacionalmente. Né? Então, de qualquer forma, eu não vou entrar no mérito do procedimento de diagonalização, eu vou simplesmente dar aqui o resultado da diagonalização e a gente vê o que acontece. Né? E só mais uma observação, que mesmo que uma matriz seja diagonalizável, ou seja, mesmo que ela não recaia naquele grupo que você tem que recorrer à quase diagonalização, que são as chamadas formas de Jordan, mesmo assim, né, mesmo quando uma matriz é diagonalizável, ou seja, mesmo quando é possível escrevê-la desta forma aqui, para algum P e para alguma matriz D diagonal, né, lembra que D, certo? Mesmo quando isso é possível, talvez isto é possível, mas não com números reais. Talvez para que isso... Se você estivesse considerando que você só aceitaria matrizes que têm números reais como entradas, então isso daqui não é possível. Isso daqui é possível numa parcela muito pequena dos casos. Uma parcela não muito pequena, mas digamos em metade dos casos só. Né? Seria possível diagonalizar. Mas se você admitir a possibilidade de que as entradas dessas matrizes aqui sejam números complexos, ou seja, aqueles números que envolvem a unidade imaginária, cujo quadrado é -1, né? Ou seja, se você admitir uma noção mais formal de número, né? Mas que você use simplesmente para que a conta funcione, né? Então você consegue diagonalizar se você admitir entradas como números imaginários. Né? Você fala, mas daí eu vou obter uma solução imaginária? Né? Não vai obter uma solução imaginária porque os números imaginários eles vão ser só um intermediário. Eles vão ser um recurso, né, que eu tenho que recorrer para que eu consiga diagonalizar, consiga desacoplar o sistema, mas daí no final das contas eu posso desfazê-los, os números imaginários, e voltar para os números reais. Então ele é só um intermediário abstrato. Né? E os números complexos eles são sempre isso, na verdade, são intermediários abstratos, que servem para simplificar as contas, para deixá-las mais sintéticas e assim por diante. Né? Então, mesmo que seja possível diagonalizar, preste atenção porque a diagonalização ela pode te levar a números complexos e você não tem que ficar com medo disso, isso é normal. No final eles vão desaparecer. Né? Então eu vou dar aqui 2 exemplos, um em que aparecem
números imaginários e um no qual não aparecem números imaginários, certo? Nós vamos ver que o primeiro caso, em que só aparecem números reais, você leva ao sistema que tem um caráter exponencial. Exponencial crescente ou decrescente, ou uma combinação de exponencial crescente e decrescente. No segundo caso, em que aparecem números imaginários, você vai ver que vão aparecer também termos de oscilação, como seno e cosseno. Então, é isso que você pode esperar da solução dos nossos sistemas, assumindo que seja diagonalizável. Se você assumir que a matriz não seja diagonalizável, então você tem que recorrer àquelas formas de ordem, como eu falei, então você pode ter um outro comportamento que é uma combinação de polinômio com exponencial. Mas como isso aí é aquela coisa que eu disse, a probabilidade disso acontecer é zero, né? Então eu vou fingir que isso não existe, essa coisa híbrida, né? Para todos os fins práticos, esse comportamento não existe, né? Ele existe como apenas um limite, né, teórico. Então, eu vou considerar que isso é o caso exponencial e o caso de seno e cosseno, né, que é o oscilatório. Então, vamos considerar o seguinte equação, o seguinte sistema, então. Né? Considere o sistema, então, x' igual a x mais 2y, por exemplo, y' igual a 2x mais y, que eu gostaria de desacoplar. Então, vamos escrever em linguagem matricial, que é a linguagem na qual nós baseamos todas as nossas ideias, a linguagem de diagonalização, né? Ela envolve matriz. Então, esse é o objetivo de termos introduzido a linguagem matriz, é para chegar a essa fórmula de diagonalização, que é uma fórmula muito sintética. Imagine escrever a ideia que está embutida aqui sem a linguagem de matriz. Como infernal isso iria ser. Então, o grande objetivo da linguagem de matriz é chegar a esta fórmula compacta que expressa tudo o que nós queremos de modo bem sintético. Então, é por isso que nós vamos introduzir a linguagem de matriz, né? Então, a derivada disso é igual a 1, 2, 2, 1, xy. Então, essa aqui é a nossa matriz A que nós temos que diagonalizar. Diagonalizar, então, como eu disse, é encontrar uma matriz P e uma matriz D, tal que isso daqui seja válido. Então, como eu disse, eu não vou mostrar como que você encontra essas matrizes P e D. Isso daí é uma receita de bolo que você encontra na internet. A explicação, a demonstração da receita de bolo iria nos gastar muito tempo, fugir dos nossos objetivos aqui. Então, como eu disse, eu vou simplesmente jogar a diagonalização aqui, né? Então, você pode tomar, por exemplo, P como sendo menos meio, 1 meio, 1 meio. Certo? E a matriz D, ela vai ser, então, a matriz, ou seja, a matriz diagonal, né? Ela vai ser menos 1, 0, 0, 3. Observa que é uma matriz diagonal, só tem a diagonal, o resto é tudo zero, né? E se eu precisar, eu tenho a inversa de P, que significa inverter essa matriz, né? Encontrar a inversa dessa matriz. Lembra que a inversa é a matriz que, quando multiplicada pela própria matriz, é a matriz de identidade, né? Que a inversa, ela comuta com a própria matriz. Lembre que matrizes, em geral, não comutam, né? Não necessariamente comutam. Mas, se a matriz for inversível, ela comuta sempre com a sua inversa, né? Se a gente precisar, eu vou também escrever a inversa de P aqui, que vai ser, então, menos 1, 1, 1, 1. Certo? Então, esses três caras aqui, eu estou entregando de bandeja para vocês, mas tem a receita de bolo para encontrá-los,
que é a receita para diagonalizar a matriz, né? Pois bem, então, qual que é a solução? Como nós vimos, se eu chamar esse daqui do W, que é o que nós queremos, né? A primeira coisa que nós precisamos é encontrar a solução Z, que é do sistema desacoplado. Encontrado Z, né, a solução que eu quero, ela será então PA menos 1 vezes Z. Então eu preciso primeiro encontrar a solução do sistema desacoplado, que é qual? Que é Z' igual a DZ. Não é isso? Ou seja, se eu chamar Z de UV, então você tem o V' igual a matriz D, que é a matriz menos 1, 0, 0, 3, menos 1, 0, 0, 3, vezes o V. Isto aqui é o sistema desacoplado. É a equação para Z, certo? Que se resume, então, a U' igual a menos U, né? E V' igual a 3V. Que a gente consegue resolver isso aqui tranquilamente, né? Isso daqui, claramente, a gente consegue resolver. Será uma certa constante, digamos, C1, né? E a menos T. E V será um C2 e a elevado a 3T. Não é isso aí? Certo? Pois bem, então eu encontrei o IV, ou seja, eu encontrei o Z. Né? Encontrei o Z, o vetor Z. O vetor Z, então, é o vetor C1 e a menos T, C2 e elevado. É essa coluna que é o Z. A solução que eu quero do meu sistema original é P a menos 1Z. Como eu tinha dito que P a menos 1 é isso aqui. Menos 1, 1, 1, 1. Então, menos 1, 1, 1, 1, não é isso? Isso aqui vezes o Z, que é C1, e a menos T, C2 e elevado a 3T. Isso aqui é o que eu quero. Isso aqui é o W de T. É a solução do sistema. Então, o que é o W de T? O que é o W de T mesmo? É o X de T e Y de T. Então, o que é o X? O X será só multiplicar essa matriz por aquela coluna. Será menos C1 e a menos T mais C2 e a 3T. E o Y será C1 e a menos T mais C2 e a 3T. Onde C1 e C2 são quaisquer números reais. Então está aqui a solução. Então percebeu qual que a gente tem que fazer primeiro? Ver a matriz do sistema, diagonaliza a matriz, você encontra aqui os camaradas da diagonalização. E agora você então resolve o sistema desacoplado, que corresponde a resolver a equação com a matriz diagonal D. Certo? Que é esta equação aqui, a equação desacoplada. A equação desacoplada a gente consegue facilmente resolver. E a solução UV, que eu chamei de coluna Z, é esse cara aqui. Esse aqui é o UV. E daí, para passar então do UV, que é a coluna Z, para a solução original, basta multiplicar pela matriz P a menos 1, que é um dos elementos da diagonalização. E daí pronto, acabou. Está aí a solução. Certo? Então, deixa eu dar aqui agora um exemplo em que apareçam números complexos. Vamos considerar então o seguinte sistema aqui. X' igual a x menos 2y. E y'
igual a x mais 3y, certo? Então, como que eu represento isso aqui na linguagem matricial? Né? Seria então W', né, que o W é o vetor xy, igual a 1 menos 2, 1, 3, W, certo? Onde W é a coluna xy. Então, o que eu tenho essa matriz A aqui que eu tenho que diagonalizar. Então, se você diagonalizar, né, essa matriz, por exemplo, você pode entrar naquele site Wolfram, simplesmente escrever diagonalize, como eu acabei de fazer aqui, 1 menos 2, 1, 3, ele já vai vomitar para você a seguinte coisa, né? Que a matriz A, então, será um PA menos 1 dP, onde o P ele será o seguinte, olha só, o P será I sobre 2, né? Menos I sobre 2, daí ele será 1 mais I sobre 2 e 1 menos I sobre 2. Certo? A inversa de P, que a gente vai precisar, né? Ela será o quê? Menos 1 menos I, 1, menos 1 mais I, 1. E a matriz diagonal D, que é a matriz do sistema desacoplado, será 2 menos I, 0, 0, como tem que ser, né? Para ser uma matriz diagonal, 2 mais I. Então você vê que eu só consegui diagonalizar recorrendo, né? Forçando a barra e tendo que considerar números complexos. São aqueles números que são exatamente como reais, só que você também leva em consideração que o quadrado desse camarada aqui é menos 1. E daí, nas manipulações algébricas, sempre que aparecia o quadrado e o cubo e a quarta, você vai substituindo, né? Considerando que i ao quadrado é menos 1. Então, é uma mera ferramenta algébrica aqui, uma extensão algébrica, né? Que a gente considera para que a coisa funcione, né? Você fala, nossa, mas daí a solução vai ter esses negócios aqui, esses is? Fala, isso que é a mágica. Não. Depois que a gente escrever a solução, os is vão desaparecer, certo? Pois bem, então vamos para o passo seguinte, que é escrever a equação para o sistema desacoplado. Então, o sistema desacoplado será Z' igual a matriz diagonal vezes Z. Matriz diagonal é a matriz 2 menos I, 2 mais I. 2 menos I, 2 mais I, 0, 0. Então, se eu chamar Z de UV, então a gente vai ter que U' vai ser igual a 2 menos I vezes U, certo? E V' será igual a 2 mais I vezes V. Se a gente considerar manipulações, o procedimento de resolver essa equação do ponto de vista puramente formal, o que você obteria? Você obteria o seguinte, do ponto de vista puramente formal. U igual a uma certa constante C1 vezes Z elevado a esse cara aqui vezes T, não é isso? Ou seja, 2 menos I vezes T, certo? Do ponto de vista puramente formal, você também obteria aqui uma certa constante C2, seja lá o que for essa constante, não sei se é real, complexo, puramente formal, né? E elevado a 2 mais I vezes T. Então, estas aí seriam as soluções do sistema desacoplado. Pois bem, e qual que é, então, a solução do sistema? A solução é
W igual a P a menos 1 Z. O que era P a menos 1 mesmo? 1 menos 1 menos I, né? Isso. Menos 1 mais I. 1. Certo? Vezes, então, C1 e 2 menos IT, C2 e 2 mais I vezes T. Isso seria, então, a solução W. Vamos começar pela segunda linha, que é a mais fácil. Lembrando que o W é o XY. Né? Então, o que é o XY? O XY você vai ganhar quando você multiplicar este agente aqui por essa coluna. Certo? O Y. Né? Então, o Y será simplesmente a soma desses dois caras aqui. Né? Então, o Y ele será C1 e 2 menos IT, né? 2 menos IT mais C2 e 2 mais IT. Antes de considerar o X, vamos dar uma olhada no Y. Né? Do ponto de vista puramente formal, você lembra que E elevado a A vezes E elevado a B é E elevado a A mais B, certo? Isso significa que E elevado a aquilo ali, por exemplo, 2T menos IT, né, que é esse cara aqui, certo? Isso daqui tem que ser igual a E elevado a 2T, não é? Vezes E elevado a menos IT, certo? Do ponto de vista puramente formal. Então, isso significa que eu teria C1 E elevado a 2T E a menos IT, né? Mais C2 E elevado a 2T mais IT. Então, eu posso colocar E elevado a 2T em evidência. Né? E elevado a 2T, C1 E a menos IT mais C2 E elevado a IT. Então, tem uma aparece dentro do parênteses aí uma combinação de E elevado a menos IT e E elevado a IT. Agora, eu vou recorrer aqui a uma fórmula que talvez você já tenha ouvido falar, mas que é inspirada nas expansões, né? Por exemplo, a expansão do seno, do exponencial, você talvez saiba que expansão de Taylor, né? 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, e assim por diante. A expansão em séries do seno, por exemplo, é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, e os ímpares. E a do cosseno é 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, e assim por diante. Né? São as expansões, que talvez mais tarde nós estudemos quando nós vermos os métodos numéricos para soluções. Bom, se você considerar essas expansões, você consegue ver o seguinte, que se você considerar E elevado a I vezes X, ou seja, se você trocar o X aqui, né, por I vezes X, e levar em consideração que I ao quadrado é menos 1, o que você vai ganhar? Você vai descobrir que você vai obter a série exatamente igual a do cosseno, mais I vezes a série do seno. Então, você tem essa identidade formal aqui. Você tem essa identidade formal, que E elevado a IX é cosseno de x mais I seno de x. Você obtém isso pela série de potências, uma identidade formal. Bom, isso significa, então, que quanto que dá E elevado a I vezes x, por exemplo, mais E elevado a menos IX. Se você trocar x por menos x,
você vai obter o quê? Você vai obter que e elevado a menos ix será, troca x por menos x, né? Cosseno de menos x é cosseno de x. Então, cosseno, seno de menos x é menos seno de x. Então, menos i seno, certo? Então, se você somar os dois, o que acontece? A parte imaginária some. Você ganha 2 cosseno, certo? E da mesma forma, se você subtrair, fica puramente imaginário. O cosseno some e fica 2i seno. Certo? Isso significa, então, que se você dividir isso aqui por i, você ganharia 2 seno. Mas vamos deixar assim. Então, vamos voltar para cá agora. Então, como que esses caras imaginários vão desaparecer? Como que eles vão desaparecer? Eu vou tentar fazer aparecer e elevado a menos it mais e elevado a it e elevado a it menos elevado... Como que eu posso fazer isso? Como é que eu consigo fazer isso? Bom, basta que você perceba que você ainda consegue o mesmo valor se você fizer o quê? Se você fizer, por exemplo, C1 mais C2 sobre 2 e elevado a it mais e a menos it mais C1 menos C2 sobre 2 e elevado a it mais e elevado a menos it. Certo? Então, o que você vê é que eu consegui simplesmente rearranjar este cara aqui. Lembra que C1 e C2 são quaisquer constantes. Para quaisquer constantes C1 e C2, a equação tem que valer. Então, eu simplesmente brincando com as constantes, que são quaisquer números, no caso que eu vou admitir que possam ser complexos também, simplesmente brincando com as constantes, eu consegui fazer aparecer esse camarada e esse camarada, que era o que eu queria. Porque aí eu posso transformar para seno e cosseno. Então, o que eu vou ganhar será e elevado a 2t vezes o quê? C1 mais C2 sobre 2 aí elevado a it mais elevado a menos it é 2 cosseno de t. Aí mais C1 menos C2 sobre 2 elevado a it menos elevado a menos it é 2i seno de t. Certo? Então, esse 2 aqui vai embora. Eu posso chamar C1 mais C2 de uma nova constante C1 tio e C1 menos C2 de uma nova constante C2 tio. É isso? Então, o que você ganha no final das contas é e elevado a 2t C1 tio cosseno de t mais C2 tio i seno de t. Só que o que eu posso fazer melhor, eu posso incorporar o i também na constante. Porque o i é uma constante, não é? Pois é. Então, isso daqui é seno, então. E eu tenho essa forma geral. Então, isso daqui é o x de t. Desculpa, o y de t. Certo? Isso daí vai ser o y de t. Então, você vê que, embora no meio nós tenhamos usado os números imaginários, eles desapareceram. No final das contas, eu obtive números reais. C1 tio e C2 tio considero constantes reais. Por que foi possível fazer tudo isso? Por que eu posso fazer todas essas manipulações formais usando números complexos? Essa que é a grande questão, né?
o problema do ponto de vista matemático é: será que eu estou habilitado a ficar brincando com números complexos como se fossem números reais? Nesse caso, sim. Por quê? Porque a única coisa que nós usamos os números reais aqui são suas propriedades algébricas. A sua propriedade, por exemplo, comutativa, associativa, inverso, número real, e os números complexos possuem tudo isso também, certo? Então, é por isso que nós somos permitidos, por exemplo, tomar exponencial de um número complexo, né? Por quê? Porque eu te mostrei que a exponencial é definida por essa expansão de Taylor formal, a qual também existe para todas essas operações aí, soma, quadrado, que estão aparecendo nas séries de potências, elas também são válidas para números complexos. Portanto, são todas identidades formais, ou seja, identidades que se baseiam simplesmente nas propriedades algébricas dos números. E, portanto, tudo isso aqui vale tranquilamente para números complexos também. Então, foi por isso que nós pudemos tranquilamente saltar para o campo dos números complexos e depois, no final, ver que eles desaparecem. Pois bem, e nós fomos permitidos a fazer isso exatamente porque somente propriedades algébricas aqui estavam em jogo. Quando que não é permitido fazer isso? Quando, eventualmente, você tenha que usar, no meio dessas contas e raciocínios todos, alguma propriedade dos números complexos que passe, que não seja puramente algébrica, mas que já passe para esfera topológica, né? Topológica e analítica. E daí os números complexos se comportam de forma um pouco diferente, certo? Mas isso não entrou aqui. Isso não entrou aqui, então tá tudo certo. Então nós encontramos o y de t. E o y de t, eu também teria que ter encontrado o x de t. Então eu não vou reproduzir a conta aqui, mas é exatamente a mesma coisa. Você vai ter que pegar esse, multiplicar por esse, mais esse multiplicar por esse. Depois você vai usar essas identidades aqui, né? E vai fazer desaparecer essa exponencial de número imaginário, vai ficar somente com seno e cosseno. Você veja que vai aparecer esse i aqui. Esse i, ele vai ser multiplicado por esses i's aqui e o quadrado vai dar menos 1. Né? E depois alguns i's vão sobrar também. E esses i's que sobrarão serão incorporados nas constantes C1 e C2, irão produzir novas constantes C1 tio e C2 tio. E daí os números imaginários irão desaparecer totalmente. E você irá obter, eu só vou escrever a resposta aqui, será obter que x de t vai ser, então, vai ser e elevado a 2t. Aí você vai ter C1 tio, esse mesmo C1 tio que aparece ali em cima, só que ele multiplicará cosseno de t menos seno de t, tá? E daí você terá menos 2c2 tio seno de t. Então você vê que o que a gente ganhou aqui foi uma solução que tem uma mistura de um caráter exponencial e um caráter oscilatório. Então, conforme o tempo passa, a solução ela cresce com uma tendência exponencial, mas existe uma oscilação nessa tendência. É uma exponencial mais oscilante, assim, né? Então, porque é uma mistura de uma exponencial com funções trigonométricas que são periódicas, né? Então, você terá um comportamento ao mesmo tempo exponencial e periódico e oscilatório, né? Em certos casos, você consegue um comportamento puramente oscilatório também, né? Isso irá depender da matriz diagonal, né? Se na matriz diagonal aqui não tivesse aparecido esse 2, se tivesse aparecido 0 aqui ao invés de 2, você teria só menos i. E daí, então, você estaria livre desse fator e elevado a 2t aqui. Você teria algo puramente oscilatório, né? Então, você pode esperar esses comportamentos quando resolver
um sistema linear. Você pode esperar um comportamento, combinação de exponencial, por exemplo, crescente e decrescente, algo como e elevado a 3t menos e elevado a menos t, algo assim. Mas você pode também esperar multiplicação de exponencial por funções trigonométricas ou até mesmo funções puramente trigonométricas, ou seja, puramente combinações de exponencial, puramente combinações de trigonométricas ou multiplicação de exponencial por trigonométrica. Certo? Então vou parar esse vídeo aqui. Espero que tenha dado uma luz sobre essas resoluções de sistemas lineares. Aqui eu dei exemplos de matrizes 2 por 2, ou seja, duas equações apenas, x e y, né? Mas poderia ter x, y, z, w, poderia ter de qualquer quantidade de equações, não mudaria absolutamente nada. Você teria que diagonalizar a matriz e fazer o mesmo procedimento que foi feito, só que só daria mais trabalho porque seriam mais variáveis, mas não mudaria nada no procedimento, certo? Então é basicamente isso, só lembrando que existem matrizes que não são diagonalizáveis, mas elas são um conjunto, digamos, de medida nula no espaço das matrizes, né? Ou seja, elas é como uma linha dentro de uma superfície. A probabilidade de você selecionar um ponto daquela linha é praticamente zero. Então, do ponto de vista prático, quando você tem uma matriz que não é diagonalizável, você pode perturbá-la levemente para que ela fique diagonalizável. Então, do ponto de vista das aplicações, essa dificuldade teórica ela é superada tranquilamente. Certo? Então, eu vou parar por aqui. Obrigado.